Eu sou Rui Barbosa e essa é a minha história de luta pela justiça, pela moralidade e pela defesa da liberdade no Brasil. Nesse vídeo, eu vou contar a minha extraordinária trajetória pessoal e como ela se relaciona com o inquietante momento atual do nosso poder judiciário. Fatos que você certamente nunca imaginou. Fique comigo para descobrir. Se esse tema é importante para você, já deixa o seu like, se inscreva no canal e aperta o sininho para não perder nenhum vídeo. Eu nasci em 5 de novembro de 1849 em Salvador, na Bahia. Meu pai, João José Barbosa, era um médico e professor respeitado. Minha mãe, Maria Adélia, era uma mulher culta e dedicada. Aos 27 anos eu me casei com Maria Augusta e tivemos 5 filhos. Desde cedo, mostrei interesse pelos estudos. Aos 17 anos, ingressei na Faculdade de Direito do Recife. Posteriormente, transferi-me para a Faculdade de Direito de São Paulo, onde me formei com 21 anos de idade. Foi nesse ambiente acadêmico que desenvolvi um profundo senso de justiça e uma paixão pela política. Atuei como advogado e jornalista e em 1877 fui eleito deputado provincial na Bahia e me mudei para o Rio de Janeiro. Durante esse período, dediquei-me à causa da abolição da escravatura e à promoção da liberdade e igualdade para todos os cidadãos. A luta pela abolição marcou profundamente minha trajetória, culminando na Lei Áurea de 1888. Com a proclamação da República em 1889, assumi o cargo de ministro da Fazenda no governo provisório de Deodoro da Fonseca. Minha gestão foi marcada pelo episódio do encilhamento, uma tentativa de modernizar a economia brasileira que, infelizmente, resultou em uma crise financeira. Apesar das críticas, minhas intenções eram genuínas. Minha oposição ao governo autoritário de Floriano Peixoto me levou ao exílio na Europa. Durante esse período, residi na Inglaterra, onde escrevi as famosas Cartas da Inglaterra. Nessas cartas, critiquei duramente o regime militar e defendi a necessidade de reformas democráticas no Brasil. Meu exílio foi uma prova de que minhas convicções não podiam ser silenciadas. Em 1890, teve início a minha longa carreira como senador. Foram 32 anos no Senado representando a minha Bahia. Tive uma atuação fundamental e quase solitária na redação da Constituição de 1891, que estabeleceu o STF, Supremo Tribunal Federal, como guardião da Constituição e das liberdades individuais. Fui pioneiro em várias frentes, incluindo a defesa da liberdade de imprensa e a igualdade de salários entre homens e mulheres. Defendi a descentralização do poder através do federalismo e propus reformas para a garantia do acesso universal à educação, a partir de um sistema de ensino gratuito, obrigatório e laico. Critiquei a legislação feita pelo presidente e não pelo legislativo, além de propor reformas em questões como a lei de estrangeiros, o habeas corpus, as penas judiciárias e até sobre o funcionamento do Legislativo Federal. Em 1907, tive a honra de representar o Brasil na Conferência de Paz de Haia, onde defendi vigorosamente a igualdade jurídica entre as nações. Minha brilhante atuação me rendeu o título de Águia de Haia e fui nomeado como um dos membros da Corte Permanente de Justiça Internacional, sinal do meu prestígio e competência no campo do direito internacional. Em 1910, resolvi registrar minha candidatura à presidência do Brasil. Enfrentando o Marechal Hermes da Fonseca, introduzi uma nova forma de fazer campanha política, que ficou conhecida como campanha civilista, a primeira campanha presidencial moderna no país, focada no contato direto com os eleitores e no uso da imprensa para disseminar minhas ideias. Defendi a eleição de civis para a presidência e denunciei fraudes eleitorais. Também me candidatei em 1919, sendo derrotado em ambas ocasiões. Ainda assim, não me arrependo. Fui um fervoroso defensor da democracia e combati tanto o militarismo quanto as ditaduras. Afinal, quem não luta pelos seus direitos não é digno deles.
Além da política, dediquei-me à educação e à cultura. Fui um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras e presidi a instituição após a morte de Machado de Assis. Em 1920, publiquei um dos meus discursos mais célebres, A Oração aos Moços. Nesse discurso, abordei a questão da desigualdade social e enfatizei a importância da educação e da moralidade na formação dos jovens. Se não nos erguermos num grande movimento de reabilitação, a falência da nossa nacionalidade estará declarada. Acredito que a verdadeira igualdade só pode ser alcançada através da educação e da justiça social. Eu fui o que os especialistas chamam de polímata, alguém que detém um grande conhecimento em diversos assuntos, tendo me destacado como jurista, político, diplomata, escritor, filósofo, tradutor e orador. Minha morte em 1923, por complicações de uma pneumonia, não significou o fim da minha luta. Minhas ideias e minhas ações continuam a influenciar o Brasil até hoje. Imagine se eu, o Águia de Aia, que tanto lutei para que o STF fosse o guardião da Constituição e das liberdades individuais, pudesse observar o sistema jurídico de hoje. O que eu diria sobre essa intensa judicialização da política e profunda politização do judiciário? Este é um questionamento que responderei com a minha própria história. Ao longo da minha vida, sempre lutei contra o abuso do poder judiciário, a corrupção, o nepotismo e a crise moral que assolavam nossa nação e corroíam as instituições brasileiras. O judiciário, instituição que deveria ser a fortaleza da justiça, muitas vezes se mostrou vulnerável à corrupção e ao favoritismo. Em várias ocasiões, denunciei as influências indevidas do Executivo sobre o Judiciário e a falta de independência que resultava em decisões judiciais questionáveis. Eu defendo veementemente que os piores crimes são as violências contra a lei cometidas por aqueles encarregados de sua guarda. Um sistema judiciário independente e íntegro é essencial para a democracia. A justiça, para mim, é um pilar fundamental da moralidade pública. A corrupção judicial representa a decadência dos valores essenciais de uma sociedade justa. Sempre defendi que o judiciário deve ser um bastião de justiça e não um instrumento de opressão, pois a pior ditadura é a do poder judiciário. Contra ela, não há quem recorrer. A corrupção sempre foi um dos maiores males que enfrentamos. Lutei contra o favoritismo, o nepotismo e a corrupção que permeavam todas as esferas do governo. Denunciei o latrocínio dos orçamentos pela administração e seus parasitas. Infelizmente, a República está moralmente arruinada e o que falta são homens que adotem a República sem explorá-la. Disse e repito, enquanto a corrupção não for atacada em suas fontes, todas as leis serão inúteis. A corrupção não é apenas uma questão legal, mas também uma crise moral e ética. Sempre acreditei que todas as crises visíveis no Brasil são sintomas de uma crise moral mais profunda. Sem uma base moral sólida, nenhum sistema de governo pode ser eficaz. A crise moral resulta em uma política baseada na mentira e no desrespeito à verdade e à justiça, comprometendo a confiança pública no sistema de governo. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. Vergonhosamente, as nulidades, a desonra e a injustiça permanecem praticamente intocadas. Mas acredito que plantei uma semente. A minha influência pode ser vista em várias áreas da política e do direito no Brasil atual. E inspirou movimentos anticorrupção como a Operação Lava Jato. Minha visão de uma república democrática e justa continua a inspirar debates e políticas públicas no país. Se eu pudesse me dirigir aos brasileiros desse tempo, expressaria minha profunda tristeza com a perpetuação dos problemas que combati ao longo da minha vida. Eu continuaria a lutar pelos mesmos ideais. O caminho para um Brasil melhor passa pela educação, pela justiça, pela liberdade, pela moralidade.
É preciso coragem e determinação para enfrentar a corrupção e restaurar a moralidade pública. Somente assim, o Brasil poderá se tornar uma verdadeira democracia, onde a justiça prevalece e os direitos de todos são protegidos. Esse é o legado que espero ter deixado. Eu sou Rui Barbosa e essa é a minha história. E essas são as minhas palavras para o Brasil de hoje. Que possamos aprender com o passado para construir um futuro verdadeiramente justo e democrático.